Então, vamos lá, turminha do segundo ano, vamos à correção da atividade, né, que vocês ficaram para responder, né, e enviar no meu PV, vamos à correção. São dadas as soluções. Então, nós temos aqui argônio dissolvido em nitrogênio. Se o argônio está dissolvido em nitrogênio, eu tenho aqui o que, gente? O soluto e o meu solvente. Então, quem está em maior quantidade? O meu solvente. Dióxido de carbono dissolvido em água. Então, o dióxido de carbono aqui é o soluto, que é diluído em água, que é o meu solvente, que está em maior quantidade. O etanol está dissolvido em acetona. Então, eu tenho aqui o soluto em menor quantidade, maior quantidade, o meu solvente. Então, o etanol está dissolvido no acetona. Assim como o mercúrio está dissolvido no ouro. Então, maior quantidade aqui é em ouro, tá? Agora a gente vem aqui. Estas soluções à temperatura ambiente são classificadas em seu estado físico respectivamente. Gente, se por via de regra eu sei que o meu solvente é em maior quantidade, então ele quem vai predominar, né? Então, se eu tenho aqui o nitrogênio ele é o quê? É um gás. Então, minha primeira mistura é gasosa. Depois vem aqui, dióxido de carbono dissolvido em água. A água é o quê? Líquido, tá? Etanol dissolvido em acetona. Acetona também é o quê? Líquido. Mercúrio dissolvido em ouro. O ouro, ele é o quê? Sólido. Então, vamos lá. Essas soluções à temperatura ambiente são classificadas em seu estado físico em. Então, na temperatura ambiente, eu tenho a primeira, que é gasosa, é uma mistura gasosa, segunda líquida, terceira líquida e quarta sólida. Então, qual é a alternativa que corresponde? Bom, primeiro tem que começar gasosa, então gasosa já temos aqui. Então, automaticamente, gasosa, líquida, líquida e sólida. Então, com certeza, a alternativa D. Nós vamos agora à questão 2. Bom, vamos agora à questão 2, né, sobre o coeficiente de solubilidade, a classificação, então, das misturas, né, das soluções. Então, vamos lá. Observe a tabela de solubilidade abaixo para várias substâncias. Então, nós temos aqui a solubilidade de diferentes substâncias, que são essas aqui, dadas as substâncias, em 100 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? Então, qual o coeficiente de solubilidade do NaCl, que é o sal comum? 36 gramas é o meu coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Do açúcar, é 33 gramas de açúcar misturado em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. E o meu coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio é 7,4 gramas para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Lembrando que o coeficiente de solubilidade é o quê? É o limite de soluto para dado solvente a uma certa temperatura. Porque nós sabemos que se eu aumentar a temperatura, eu posso aumentar a quantidade do meu soluto, tá bom? Então, aqui, ó, 36 para 100 gramas de água, 20 graus Celsius. Então, isso aqui é só relembrando o que a gente viu na última aula, né? Sobre o coeficiente de solubilidade. Agora, vamos então para a questão propriamente dita. Classifique o tipo de solução, como saturada, insaturada e supersaturada. Essa aqui é bem fácil, né? Até porque não tá pedindo para você definir se ela é insaturada, concentrada ou diluída, né? Então, só tá pedindo para dizer se é saturada, insaturada e supersaturada. Então, automaticamente eu sei que insaturada é abaixo do índice de solubilidade, do coeficiente de solubilidade, né? Que é o coeficiente de solubilidade, CS. A saturada chega no limite, tem que chegar a este limite. Pode até passar, havendo corpo de fundo. E a supersaturada, eu teria que aumentar a temperatura, né? Para dissolver uma maior quantidade de soluto, uma quantidade maior do que a que é permitida, não é isso?
Então, vamos lá. Classifica o tipo de solução saturada, insaturada ou supersaturada, que obteremos se adicionarmos essas massas de soluto a 100 gramas de água, ó, 100 gramas de água. A temperatura de 20 graus Celsius. São exatamente os dados que foram dados aqui, tá? Então, você tem que entender a tabela, entender o que está sendo pedido, tá? Então, a mesma temperatura contida aqui na tabela. Então, nós temos aqui 50 gramas de NaCl. Gente, 50 gramas de NaCl. Eu troquei de mão porque minha mão tá tremendo. Então, vamos lá. 50 gramas de NaCl. Gente, ultrapassou o coeficiente de solubilidade para 100 gramas de água a 20 graus Celsius, que é exatamente o mesmo dado aqui? Ultrapassou, né? Só que continua a mesma temperatura. Se eu tivesse levado mais ou menos para 60 graus Celsius, eu conseguiria ultrapassar o coeficiente de solubilidade aqui. Aí seria supersaturada, mas não aconteceu. Portanto, ela aqui vai ser saturada com corpo de fundo, não é? Vai sobrar. Saturada com corpo de fundo. Por que eu tô colocando isso aqui, embora a questão não tenha pedido, né? Pra gente tá relembrando o que a gente viu. Numa outra questão, pode ser que peça, né? Essa definição, corpo de fundo. Por quê? O meu coeficiente de solubilidade do NaCl é 36 e eu tenho 50 gramas dentro de 100 gramas de água para 20 graus Celsius. Então, eu tenho 50 gramas. O meu coeficiente de solubilidade é 36 gramas. Quanto vai passar, né? Quanto que vai passar? Pega emprestado, 10 menos 6, 4. Aqui ficou 4 menos 3, 1. Então, ultrapassou 14 gramas, né? Porém, a temperatura é a mesma, então ela continua saturada. Só vai sobrar detritos no fundo do recipiente. Então, saturada. Essa aqui, 33 gramas de açúcar, dissolvida em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius. Bom, cheguei ao meu limite, então ela também é saturada. Só saturada, eu consigo dissolver até isso aqui. Se eu colocar 34, vai sobrar 1 como corpo de fundo, né? Mas não, eu cheguei ao meu limite, ela é só saturada. E agora aqui, tá? O cloreto de potássio, 5 gramas somente. O meu coeficiente de solubilidade é 7,4. Ele está abaixo? Ele está abaixo. Se ele está abaixo, eu tenho aqui uma mistura que ela é o quê? Insaturada. Bom, e se a questão perguntasse se essa insaturada ela é concentrada ou diluída? Tá? Como é que eu sei? Para eu saber que ela é concentrada, ela tem que ser o quê? De 50% para mais, né? 50% ou mais. E para ela ser diluída, tem que ser o quê? Menos que 50% do total do meu coeficiente de solubilidade. Então, aqui eu tenho 5 gramas. 5 gramas é mais que 50% do meu coeficiente de solubilidade. Então, se eu fosse classificar essa insaturada aqui, ela seria o quê? Insaturada concentrada, tá? Bom, mas a questão só está pedindo para definir como saturada, insaturada ou supersaturada. Então, se eu tenho aqui a primeira saturada, a segunda saturada e a terceira insaturada, qual a alternativa correta? Obviamente, a alternativa é. E terminamos então aqui a correção das duas questões.